Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pré-jogo da 35ª rodada para o Sport, né? O Sport vai até Ponta Grossa, no Paraná, enfrentar o Operário. O Operário que recentemente, num jogo atrasado ainda do primeiro turno, foi à Ilha do Retiro e fez 2-1 no Sport, tirando esses 3 pontos que a gente estava confiando, né? Chamando de esporte hipotético, mas é verdade que aquele esporte hipotético foi bem abaixo das nossas expectativas. E hoje, na 35ª rodada, o Sport vai fora de casa enfrentar esse mesmo adversário. Então, só para contextualizar aqui a classificação e os números desses dois times, nós temos o Sport nesse momento na 3ª colocação. Os times ali do G4 e os que estão se aproximando ganharam seus jogos, né? Então, o Sport, querendo ou não, entra em campo hoje com um pouquinho de pressão para poder pontuar pelo menos nessa 35ª rodada. Obviamente, o resultado ideal é a vitória, até porque na próxima rodada, a 36ª, o Sport pode até sacramentar aí o acesso matemático contra a Chapecoense na Ilha do Retiro. Então o Sport está na 3ª posição, tem 34 jogos, como eu falei, 59 pontos, perdeu para o América Mineiro e estagnou por uma rodada em 59 pontos, 17 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Fez 49 gols até o momento, 33 gols sofridos, tem um saldo aí de 16. Então o Sport está regular nessa posição de 3º colocado. Há algumas rodadas atrás, eu falando com amigos, eu palpitava dizendo que o Sport iria subir na 3ª colocação, mas aí o Sport deu aquela falsa esperança, né, de lutar pelo título, mas hoje eu acredito bem pouco nessa conquista do título. Acho que o título ficou muito difícil. O Santos, se a gente for olhar, está na liderança com 65 pontos. O Sport ainda tem alguns adversários chatos pelo caminho, inclusive o próprio Santos, a Ponte Preta em Campinas. Então minha cabeça hoje trabalha mais pelo acesso do que por esse título da Série B. Então o Sport está na 3ª posição, como eu falei para vocês. Já o Operário encontra-se exatamente no meio da tabela, tá? Na 10ª colocação, tem 34 jogos, vai fazer o 35º contra o Sport, 50 pontos, 14 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. E tem um saldo de 0. Fez 29 gols, mas também sofreu 29. Então, se a gente for olhar o Operário do ponto de vista dos números, da matemática, ele é um time que tem um ataque muito ineficiente. É um time que em 34 jogos só fez 29 gols, mas também tem uma defesa muito boa. Em 34 jogos sofreu 29 gols. O Sport, por exemplo, em 34 jogos sofreu 4 a mais, 33 gols. Então o Operário tem uma defesa razoavelmente sólida. A gente viu isso no jogo em Recife contra esse time. E é um time que hoje não luta por nada, né? Um time que não vai cair, não vai subir. Chegou a aspirar um pouco esse acesso quando enfrentou o Sport, ganhou os 3 pontos. Logo depois levou 3-0 do Goiás, né, que eu considero goleada, e a partir dali o time se desestimulou e hoje basicamente só vai cumprir tabela até o final do campeonato. Então essas são as situações tanto de Sport como de Operário até o momento. Agora, dando um palpite aí sobre as escalações, eu abri o site do GE aqui para a gente ver como eles projetam esse jogo e eu também vou dar minha opinião do que eu faria, principalmente em relação ao Sport. O Operário tem alguns desfalques, né? Eles listam aqui Rafael Santos, Sávio e Maxwell, todos esses jogadores suspensos. Thales e Alemão estão no departamento médico e Alan Godoy está na transição. Então, o GE projeta o Operário da seguinte forma, tá? Num 4-2-3-1, com Gabriel Mesquita no gol, Thales Oleques, Joseph, William Machado e Gabriel Feliciano ou Pará. E aí no meio-campo a gente tem Vinícius Diniz, Jaci ou Rodrigo Lindoso, Bosquilha como esse meia, né? Esse camisa 10 atrás dos atacantes, porque na direita a gente tem Ronald, na esquerda Rodrigo Rodrigues e no comando de ataque Daniel Lima. O que eu acho desse time do Operário, tá? É um time limitado, obviamente, é um time que conta com uma receita muito baixa. O time acabou de subir da Série C para a Série B e, na minha visão, fez uma campanha excelente, né? Ficou em 10º colocado, chegou a lutar por acesso em algum momento da competição.
Mas aí, quando a gente se debruça sobre esse time aqui, a gente pode ver alguns destaques, que na minha opinião são dois. O meio-campo, Bosquilha, que fez um gol contra o Sport no jogo da Ilha do Retiro, é um meio-campo inteligente, que tem alguns domínios do futebol, como passes, finalizações. É um cara que consegue dar uma dinâmica interessante nesse meio-campo do Operário, e principalmente o zagueiro esquerdo, né? O zagueiro que joga pelo lado esquerdo, o William Machado, que na minha opinião o Sport deveria ir atrás desse jogador projetando uma Série A. Esse jogador é um jogador razoavelmente novo, tem lá seus 26, 27 anos, se eu não me engano. É um jogador com uma excelente saída de bola, tanto por baixo como pelo alto. É um jogador rápido também, que joga na defesa, consegue fazer coberturas em dimensões grandes do campo, consegue ter um poder de recuperação muito bom também, correndo para trás, para duelar com centroavantes. Então, para mim, é o grande destaque desse time do Operário. Não pode deixar esse jogador livre com a bola no pé, porque ele costuma achar passes nas entrelinhas, se antecipar, ganhar metros dentro do campo para fazer alguma enfiada de qualidade positiva. Então é um time limitado, mas que conta com alguns jogadores que podem fazer a diferença. Bosquilha no campo de ataque e o William Machado no setor defensivo. Então essa é a minha opinião sobre o Operário. E aí, vindo para o Sport, né? O Sport, na minha visão hoje, com um time basicamente todo à disposição aí, pelo menos os jogadores mais fundamentais da equipe, vai entrar com Kaique França, na direita Cariús, porque Pepa já disse que pensa em Cariús até o fim da Série B como esse lateral direito fixo do Sport, já que Di Plácido e Palácios estão voltando recentemente de lesão, né? Palácios nem voltou, Di Plácido geralmente entra no segundo tempo. No setor defensivo, no miolo de zaga, a gente tem Rafael Thierry e Chico, que é uma dupla de zaga já estabelecida, que não faz sentido mudar. E na esquerda, muitas pessoas estão debatendo aí a presença de Filipinho ou Dalbert. Eu acho que ele vai com Dalbert, porque Dalbert é um jogador melhor tecnicamente, dá mais estabilidade defensiva, é um jogador também que consegue trabalhar no último terço. Então eu acho que Filipinho ficará no banco de reservas. E Filipinho, querendo ou não, na minha visão, não vem entrando bem nos jogos. Fez aquele gol ali contra o Botafogo, mas em relação a desempenhos, em performances, é um jogador que, na minha visão, vem falhando mais do que contribuindo. No meio-campo, a gente tem aí um trio que, na minha visão, há uma grande discussão sobre quem vai ser o primeiro volante do Sport, se vai ser Felipe ou Julian Fernandes. Com Julian Fernandes, o Sport baixa o seu nível técnico do meio-campo, vai ser um time que tende a ficar travado no meio-campo, não vai ter uma saída de bola qualificada, vai ter que usar muito Thierry ou a aproximação de Titi Ortiz ou Fabrício Domingues, o que eu acho ruim, porque esses jogadores deveriam trabalhar a partir da intermediária, e aí Julian Fernandes não consegue dar esse dinamismo. E é um jogador que, quando pressionado, abusa dos passes de segurança, né? Os passes de segurança são importantes, sim, para poder recomeçar o jogo, mas quando Julian Fernandes é pressionado, ele volta demais a bola. E isso tira a dinâmica do meio-campo e prejudica o Sport, já que o Operário tende a avançar muito a marcação. E aí, na minha visão, Felipe deveria ser mantido como titular do time na posição de primeiro volante, porque é um volante que tem muita qualidade na saída de bola, tanto em passes longos como em passes curtos, e daria uma dinâmica muito maior do que com Julian Fernandes sendo o titular dessa partida. E aí a gente tem Fabrício Domingues pela direita, Titi Ortiz pela esquerda e na frente Lucas Lima pela direita, Barleta inquestionável na esquerda e na frente, não vou nem demorar muito aqui nas minhas justificativas, Zé Roberto precisa ser o atacante. Gustavo Coutinho vem fazendo partidas muito ruins, depois do jogo contra o América, para mim pelo menos, foi a gota d'água, e eu acho que Zé Roberto contribui muito mais do que Coutinho no time titular. Zé Roberto é um cara que consegue dominar uma bola, consegue achar passes, consegue fazer gols, e Coutinho, depois daquele recorte de um jogo, né, contra o Novo Horizontino, ele voltou a ser o Coutinho que está sendo desde metade da Série B, digamos assim. Então, na minha opinião, não tem que nem ter conversa. Tem que ser Zé Roberto no lugar de Coutinho para o Sport ser um time mais inteligente no setor de ataque, para que a bola consiga flutuar melhor, para que Zé Roberto consiga fazer tabelas com o Titi Ortiz, com o próprio Cariús pela direita, com o Lucas Lima, que se aproxima bastante por ali. Então, não há discussão sobre quem vai ser o atacante. Eu espero estar certo
e Zé Roberto poderá ser o titular na partida de logo mais. E agora, dando uma pincelada no que eu acho que vai ser esse jogo, tá? O Operário vai marcar em cima o Sport, o Operário não tem nada mais a perder nesse campeonato, então vai estar jogando dentro de casa, utiliza o seu modelo de jogo muitas vezes de ser propositivo, de recuperar essa bola no campo de ataque. É um time que tem a sua saída de bola de pé em pé, não tem muito desespero para sair com a bola e vai marcar o Sport em cima. E o que me preocupa bastante é, se Julián for esse volante escolhido para ser o titular, como o Sport vai reagir diante de uma pressão dessa. Por isso que é importante ter qualidade na saída de bola com o Felipe. O Sport hoje precisa entrar com muita intensidade, tratando esse jogo como uma final de campeonato mesmo, tratar esse jogo como se fosse aquele Sport Vila Nova lá em Goiânia em 2011, que o Sport precisava vencer para subir para a primeira divisão e venceu, para que o caminho até a Série A fique basicamente pavimentado do ponto de vista lógico, né? Se o Sport soma 62 pontos, contra a Chapecoense o Sport já pode sacramentar o seu acesso à primeira divisão. E o jogo contra a Chapecoense vai ser em casa, com a Ilha do Retiro muito lotada e a Chapecoense ali lutando para não cair. Então, teoricamente, o Sport é mais forte que a Chapecoense e vai ter tudo para vencer esse jogo no próximo domingo. Então, o Sport hoje precisa ter muita calma, evitar essas ligações diretas em excesso. Eu sei que tem o risco ali de estar sendo pressionado pelo adversário, mas puxa os jogadores para perto um do outro, tenta fazer essa bola fluir do lado esquerdo para o lado direito, faz Felipe entrar entre os zagueiros para aumentar a qualidade do passe, fazer uma superioridade numérica, porque a partir do momento que você rompe essa primeira linha e acha um bom passe nas entrelinhas do adversário, você fica praticamente com a última linha em oposição a você. E aí, uma linha defensiva do Operário com somente um jogador com muita qualidade, que é o William Machado, contra Lucas Lima, Titi Ortiz, Domingues, o próprio Zé Roberto e Barleta, é muito difícil imaginar que o Operário vai conseguir defender esses jogadores do Sport com muita facilidade. A tendência é que, quando o Sport encontre esses passes que deixam o Operário descoberto, digamos assim, o Sport tende a machucar muito o time paranaense. Então, em relação ao jogo, eu vejo dessa forma, tanto do lado do Operário como do lado do Sport, e eu acho que o Sport deveria fazer isso que eu estou pontuando aqui para ter um resultado positivo, porque, teoricamente, no papel, o time é muito melhor que o Operário. Agora vai depender do que esse time vai fazer em campo, né? Já que o futebol é o único esporte que você precisa jogar valendo, precisa jogar a vera para poder confirmar um favoritismo. Porque, como eu disse, o futebol permite muitas curiosidades, inclusive um time muito inferior tecnicamente vencer um time muito melhor tecnicamente. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.